Shalom, graça e paz a todos os amados irmãos e irmãs que acompanham mais uma série de estudos bíblicos daqui do canal Reflexão Espontânea. No vídeo passado nós vimos uma pequena introdução sobre a história dos anjos. Vimos qual disciplina na área da teologia visa estudar esses seres abençoados e poderosos. No vídeo de hoje, nós iremos nos aprofundar um pouquinho mais no termo e no conceito desta palavra, e discorrer também nas várias funções que esses seres desempenham junto a Deus. Deixamos também uma incógnita no ar no final do vídeo passado. Os homens podem ou não podem ser como os anjos? E o que você acha? Você acha que podem? Com base em Lucas 20:36, o Senhor diz que pode. Mas em qual sentido podemos ser como os anjos? Bem, isso é o que nós iremos discutir e discorrer nesse vídeo de hoje. E os homens podem ser como os anjos? Bem, para ficar mais fácil a gente ter uma ideia, a gente precisa começar da raiz da palavra. O que vem a ser a palavra anjo? Qual o seu termo e conceito correto? A palavra anjo vem da palavra em hebraica malar, que significa mensageiro, emissário, enviado. E não designa um ser em si, mas uma função ou cargo com o intuito de trazer um recado ou uma mensagem. E nem sempre se refere a mensageiros divinos. Algumas vezes é aplicada a pessoas comuns com a tarefa de dar um recado da parte de Deus. Note que em Malaquias 2:7 vai nos retratar exatamente este conceito, onde o sacerdote é visto como mensageiro do Senhor. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Também temos um exemplo muito interessante no Novo Testamento, em Apocalipse capítulo 1, versículo 20, onde diz assim: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, em primeiro momento, no início, vemos que os homens podem ser como os anjos, sim, no sentido de mensageiros, no sentido de trazer uma mensagem da parte de Deus. Então, uma das características nós já descobrimos pelas próprias Escrituras. Mas e as demais? Calma, no decorrer do vídeo iremos chegando lá, pouco a pouco. A palavra malar aparece 108 vezes no Velho Testamento, e a sua tradução para o grego angelos 175 vezes no Novo, quando aplicada a seres divinos, e é relacionada como representantes de Yahvé. Os anjos são embaixadores, representantes de Yahvé. O homem, em alguns aspectos, algumas vezes, dada essa autoridade por Deus, também pode representá-lo aqui na terra. É o que o livro de Ageu vai nos dizer no capítulo 1, versículo 13. Acompanhe comigo. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Porém, no decorrer das Escrituras, verificamos que
a função dos anjos se estendem para além de mensageiros. Então vocês conseguem notar, compreender comigo, que o termo anjo designa apenas uma função e não um ser em si? Veja que em Daniel, capítulo 4, versículo 13, os anjos aparecem como vigias e supervisores do reino terrestre. E não só do reino terrestre, né? Mas com certeza, nas escrituras não vai aparecer claramente, mas com certeza os anjos, com ordem de Deus, regem, supervisionam também o universo e demais planetas. Há um livro interessante, apócrifo, que vai retratar, estender essas funções dos anjos para além dos termos terrestres, mas para além do universo. Bom, mas enfim, vamos para Daniel 4,13. Estava vendo isso nas minhas visões, da minha cabeça na minha cama, e eis que um vigia, se referindo ao anjo, um santo descia do céu. Já em Apocalipse 12,7, eles já se mostram como guerreiros do exército de Deus. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos contra Miguel. Já em Salmos, já são representados, já vem com a função de proteger a humanidade. Salmo 91, 11. Porque os anjos dará ordem a seu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. E em Hebreus 1,14 já se manifestam como ministro da parte de Deus. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Também, além dessas funções, temos também executores da ira de Deus, como retratado em Apocalipse 15:7. E um dos 4 animais deu a estes 7 anjos 7 salvas de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todos sempre. Muito interessante. Salmo 103:20 já os mostram como serviçais de Deus que executam as suas ordens. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Então são espíritos que desempenham várias funções diante de Deus. Bem, então nós vimos que os homens podem ser como os anjos no sentido de trazer uma mensagem, pode. Mas e nos demais sentidos? Os homens podem ser como os anjos em intelecto, em poder, em corpo espiritual? O que exatamente Jesus quis dizer em Lucas 20:36? Bom, essa é uma questão um pouco discutida entre alguns teólogos. A maioria vai concordar em gênero, número e grau que quando Jesus fala isso, ele apenas tentou rebater os saduceus que criam que não existia nem ressurreição e nem anjos e nem espírito. Jesus tentou argumentar ao afirmar que os homens serão como os anjos, no sentido de evidenciar que os anjos existem, para mostrar aos saduceus que a interpretação deles estava totalmente errônea nas escrituras quanto a este conceito. Então, este é o primeiro ponto que os teólogos de hoje em dia, os teólogos atuais, vão dar para explicar esse versículo. O segundo ponto é que Jesus disse que os homens sereis como os anjos no dia da ressurreição, no sentido apenas de não morrerem mais e de não se casarem. Mas, se a gente pegar o texto, nós iremos notar que ele dará margem tanto para esta interpretação tradicional dos teólogos que a gente acabamos de ver, a qual eles alegam
que nós seremos iguais aos anjos apenas no sentido de não morrermos mais e de não nos casarmos, nós veremos que ela também dará margem para a interpretação de que nós seremos iguais aos anjos no sentido pleno da palavra, iguais em sabedoria, iguais em poder, em santidade, intelecto, até mesmo corpo espiritual, dependendo do tipo de anjo que o Senhor nos fará ser. Porque nós sabemos que há classificações de anjos, há querubins, há arcanjos, há serafins e por aí vai. A verdade é que a Bíblia não fala claramente se nós seremos iguais aos anjos no sentido pleno ou apenas no sentido tradicional da interpretação dos teólogos que nós acabamos de ver. E a própria Bíblia vai dar uma evidência de que os homens podem realmente, quando alcançarem a ressurreição, serem como os anjos. É uma evidência um pouco assim, bem afastada, mas que se a gente parar para pensar, faz realmente muito sentido. Abra sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 11, versículo 14 a 16. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Aqui Hebreus está dizendo que os servos de Deus buscavam a pátria, mas não a pátria terrena neste mundo, mas a uma que é celestial. Uma que é no céu, no paraíso. Eu acho muito difícil, até mesmo insensato, até de pensar que no céu, no paraíso, haverá uma divisão. Haverá dois tipos de céu, um para os anjos da glória de Deus, poderosos, sublimes, elevados, e outro céu inferior para os humanos ressuscitados, inferiores. Eu acredito que não, eu acredito que todos nós estaremos ali e seremos glorificados, seremos parte de uma mesma família. O que nós não podemos é afirmar uma coisa que a Bíblia não afirma. Jesus falou apenas que nós seremos iguais aos anjos, mas não explicou em que sentido. E quando ele não explicou, quando ele não fez isso de explicar em que sentido, a possibilidade tem que ficar aberta, tanto para um lado como para um outro. Até que Deus nos revele aqui nessa terra, nós devemos ter uma posição sensata e não bater o martelo como muitos teólogos, como muitos professores, como muitos irmãos fazem, de que é isto ou é aquilo, quando a Bíblia não afirma se é isto ou é aquilo. É apenas o irmão afirmando isto ou aquilo. Em Apocalipse 19:10, o anjo vai dizer: olha, não faças tal coisa, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e os que guardam a palavra de Deus. Ou seja, o anjo, dessa forma, ele fala de uma maneira que ele se vê como igual ao profeta em Apocalipse 19. E isto, com certeza, não é apenas uma expressão humilde de falar que o anjo está usando, mas já nos remete a uma revelação, já nos mostra como é que Deus vê os fiéis ressuscitados naquele dia. Deus os vê como iguais aos habitantes que estão no céu. Bom, por hoje é só, vou ficando por aqui. O tema do nosso próximo vídeo é a criação dos anjos. Você sabe quando eles foram criados? Uns dizem que foram antes de todas as coisas do universo. Outros dizem que eles foram criados simultaneamente com o universo. Mas e aí? Na verdade, a Bíblia diz
em que momento da história eles foram criados? Então não perca o assunto do nosso próximo vídeo, que nós iremos discorrer nesse assunto maravilhoso desses seres poderosos. Dê o seu like, compartilhe, comente abaixo.